As lutas que enfrentamos não são meros problemas a serem resolvidos, mas a forma como somos testados, observados e julgados. Lembre-se, Deus está observando não apenas o que você enfrenta, mas a forma como você luta. Não se preocupe apenas em vencer. Observe a maneira como você luta para vencer. Mantenha a sua dignidade. Quando você for julgado, não será observado, levado tanto em consideração o que você enfrentou, mas a forma como você lutou. Lembre-se, o caráter não é mostrado no recreio, no descanso, na diversão. O caráter, ele é denunciado no momento de luta, no momento de dificuldade. O caráter é denunciado na forma como você enfrenta o que você enfrenta. São as lutas, não as diversões, não o descanso, o lazer, mas são as lutas que denunciam mais do que tudo o caráter. As pessoas podem esconder quem realmente são quando tudo está bem, mas é no campo de prova, nas lutas, que nós realmente mostramos por fora aquilo que carregamos por dentro. Então, repito, quando você estiver lutando, não se preocupe apenas em vencer, mas observe como você está lutando, quais as armas que você está usando, porque Deus leva isso muito em consideração. Vamos ler a Bíblia? Paulo disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. E Paulo também disse: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esta escritura mostra que Deus não leva em consideração apenas se você venceu ou se você perdeu. Deus leva em consideração como você lutou. Existem muitas batalhas vencidas, que aos olhos de Deus, elas foram perdidas. Se você venceu o seu oponente, mas se você venceu com desonestidade, se você foi desleal, você, na verdade, não venceu, você perdeu. As pessoas olham apenas para o fim. Existe aquele ditado tão popular que diz: o fim justifica os meios. Mas não é bem assim. Não importa qual é o fim, se no fim você venceu. Deus não olha apenas o resultado final. Deus não olha somente o placar. Se você venceu, se você perdeu. Deus olha a maneira como você lutou. Volto a repetir. As lutas que enfrentamos não são simplesmente meros momentos de derrotas ou vitórias. O que importa, em muitos momentos, o que mais importa, não é o resultado final. Se você venceu, se você perdeu. Deus olhará, Ele te testará, Deus te julgará pela maneira como você lutou. Deus não levará para viver eternamente com Ele um bando de corruptos, um bando de covardes, aproveitadores, infiéis. Não. Deus, Ele vai levar aquelas pessoas
que lutaram até o fim, ainda que foram traídos, humilhados e pareciam ter perdido. Mas, na verdade, o que nós julgamos, nós humanos, a humanidade julga como perda, Deus reputa como ganho. O que muitas vezes o ser humano julga como derrota, Deus julga como vitória. Veja a forma como os apóstolos morreram. Veja os nossos irmãos na arena. Veja a vida de Paulo. Parecia que a vida dele era derrota em derrota, prisão em prisão, e por fim teve sua cabeça decepada. Mas Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, a dignidade. E por fim, irei receber a minha coroa, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, porém não somente a mim, mas também todos aqueles que amaram a sua vinda, eu diria, todos aqueles que lutaram com legitimidade, dignidade. Deus, repito, Deus não observa apenas o que você enfrenta, mas Ele observa como você enfrenta o que você enfrenta. Veja José no Egito. Talvez ele não soubesse, não tivesse consciência disto, mas ele estava fazendo a sua história. Vendido pelos seus irmãos, traído, enganado, caluniado pela mulher de Potifar. E em todo o tempo ele agiu com dignidade. Deus o estava observando, Deus o estava provando. Também o caso mais evidente é a história de Jó. Passou pelo que passou, mas em nenhum momento ele pecou. Deus o observava o tempo todo. Jó estava sendo provado. Jó estava sendo testado. Mas o maior erro meu, o maior erro seu, é olharmos apenas para Jó, para José, pensar que apenas eles estavam sendo testados, não eu, não nós, mas nós igualmente estamos sendo testados dia após dia, o ser humano. O ser humano, a cada dia, cada vez que ele levanta da cama e vai iniciar um dia, ele está escrevendo a sua história. E por não termos consciência disto, é que nós fazemos isso de maneira tão relaxada. Se a humanidade, se as pessoas soubessem que elas estão escrevendo uma história e que elas serão julgadas por essa história, por cada página que elas estão escrevendo agora, elas dariam mais atenção ao que fazem. Eu não posso decidir pela humanidade, você também não. Mas eu posso decidir por mim, você pode decidir por você. O que você vai fazer hoje, como você vai viver o seu dia hoje. Então, não lhe é permitido escolher quais os problemas que você vai enfrentar, quais as lutas você vai ter que travar. Mas a você é permitido escolher como você vai lutar. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.